Bom dia, meus amores. Boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é História, hoje sexta-feira, e vamos aprender em História hoje os indígenas. Vamos pegar o livro de História, na página 60. Então, como a tia já falou, que os indígenas são os índios. Os índios foram os primeiros habitantes a morar em nossa terra, né, no nosso Brasil. Quando os europeus chegaram aqui no Brasil, já se encontravam os índios. Então, aí na página 60, aí temos aí os indígenas vivem em ocas. E a casa do índio, ocas, né? Que dividem em tribos, e são casas, né? São vários modelos de casas, feitos de palha, de madeira, de folha de árvores. Então, na tribo, existia o quê? Um líder, que se chamava cacique. E o pajé, que era o guia espiritual dos índios. Então, acompanhando aí, as mulheres são responsáveis pela alimentação, não é? Elas que faziam a alimentação, cuidava das crianças, agricultura, fabricação de utensílios. Então, aqui os utensílios aqui, quem faziam eram as mulheres, as índias. Então, os homens são responsáveis pela caça, né? Pela caça e a defesa da tribo. Então, também faziam a estrutura das ocas. Então, o que fazia as ocas eram os índios. Os índios faziam as ocas e caçava e defendia a tribo. E as mulheres tinham os seus afazeres de fazer a alimentação, cuidar das crianças, trabalhar na agricultura, fabricação de utensílios. Então, cada um trabalhava na tribo. Aí temos aí, as crianças e os idosos também são responsáveis pela fabricação de utensílios, pela cobertura das ocas. Então, crianças e os idosos também trabalhavam na fabricação de utensílios, não é isso? E os idosos também na fabricação de utensílios e pela cobertura das ocas. Então, temos também, mas só os idosos podem participar das decisões da tribo junto com os outros adultos, né? Cada um tinha uma participação, todos trabalhavam na tribo. Os indígenas utilizavam diversos instrumentos musicais e suas manifestações culturais. Está aqui os instrumentos, né? Alguns aqui, temos aqui a flauta, os índios usavam muito a flauta e o chocalho. Então, são os instrumentos musicais que eles cantavam, dançavam, e era construído esses instrumentos com sementes, argila, madeira, cipó. Então, eram fabricados com esses materiais. Vamos passar para a página. Temos aqui, na página 61, temos uma atividade bem simples. Primeiro, dentre as raças que formaram o povo brasileiro, pinte aquela que primeiro habitou as terras brasileiras. Então, nós aprendemos 3 raças, né? O povo brasileiro, o indígena, que é o índio, o branco e o negro, não é? Aí, veja só, aí, qual foi o primeiro habitante a morar na nossa terra? Quem foi que morou primeiro aqui na nossa terra Brasil? Aí você vai pintar, tem três figuras representando o branco, o negro e o índio. Qual foi o primeiro habitante a morar no Brasil?
Aí você vai pintar. O segundo, observe as fotos e descreva como são as ocas das tribos. Aí você vai observar como são. Você pode escrever aí, são feitas de palhas, não é? De madeira, de folhas, de árvores, ok? Você pode escrever, descrever dessa forma. Aí, escreva com a mamãe. O terceiro, na imagem da tribo, abaixo, circula o pajé. Olha aí o pajé, tia falou, pajé é o guia espiritual, não é? Aquele que cuidava dos índios, a vida espiritual dele, era o chefe religioso. Aí você vai circular. Observe as imagens abaixo e pinte as atividades que é responsabilidade das mulheres. Então, qual era a responsabilidade das mulheres na tribo? Tia falou que era o quê? Cuidar da alimentação, né? fazer a comida, cuidar das crianças, trabalhava na agricultura, fabricava os utensílios. Então, temos aí, qual é que você vai pintar? Quinto, dentre os utensílios, abaixo, marque apenas aqueles herdados dos indígenas. Quais são os objetos aí, os utensílios que eram herdados dos indígenas? Aí temos aí um vaso de barro, temos também um relógio, não é? A rede. Então, os índios, eles tinham o hábito de dormir na rede. Por isso que nós temos esse hábito de dormir na rede, porque trouxemos de quê? Dos índios. Os índios trouxeram esse costume para a nossa terra. Então, você vai marcar o X, os utensílios herdados pelos indígenas. Aí, você vê aí, você vai marcar o X. Então, a atividade é só essa, bem pequenininha, ok? Tchau, até a próxima aula.